Você conhece a doutora Ana Helena Ader? Se não conhece, não tem problema. Hoje a gente vai falar um pouco mais. Quem é ela? Qual é a atuação dela? A sua formação, a atuação. A gente vai falar um pouquinho de por que ela escolheu ser fonoaudióloga. E é claro que no final ela vai deixar uma dica para vocês pais pôr em prática, tá bom? Então vamos lá. Eu sou Leone Reppers, um dos fundadores da Clínica Neuropedic, uma clínica de especialidades infantil que fica situada aqui em Balneário Camboriú. A gente conta com um time de especialistas na área de fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Hoje eu vou apresentar para vocês a doutora Ana Helena Ader, que é a mais nova integrante do time de especialistas da Neuropedic. Seja bem-vinda novamente, né? Seja bem-vinda ao time da Neuropedic. Espero que a gente possa contribuir e ajudar muito na evolução dos nossos pequenos. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é: quem é a doutora Ana Helena Ader? Então, a Ana Helena sou eu tenho 25 anos, sou natural do Nordeste, sou nordestina, e estou aqui em Santa Catarina há mais ou menos 10 anos. E praticamente toda a minha formação, né, eu fiz aqui em Santa Catarina. Sou uma pessoa que adoro estar com os meus amigos, adoro ler, adoro me divertir e principalmente estudar sobre neuropediatria. Bom, então agora que a gente já conheceu um pouquinho de quem é a doutora Ana Helena Ader, agora vamos falar da profissional Ana Helena Ader. Ana, a gente sabe já um pouco mais de você, pelo que você veio, né? Então eu queria saber mais em questão da fonoaudióloga. O que te fez escolher a fonoaudiologia, mais precisamente o que te fez ser uma fonoaudióloga voltada ao público infantil? Quando eu comecei essa transição ali do ensino médio para a escolha de carreira, eu sempre tive muita afinidade com a área da saúde. Eu sabia que eu queria algo na área da saúde. E na época, na hora de escolher as opções, eu vi aquele nome, fonoaudiologia. E aí eu comecei a pesquisar e me apaixonei, principalmente pela diversidade de opções que a fonoaudiologia te permite atuar. E aí nisso, durante a graduação de fono, eu fui conhecendo as diversas possibilidades de atuação, incluindo a neurologia. E na neurologia eu me encontrei muito nessa parte tanto do adulto, do idoso, mas também da neuropediatria, que daí é um mundo gigante a ser explorado. Sim, imagino que com a experiência e a vivência do curso, que também vai te dando uma outra dinâmica, né? E já pensando nessa questão que você falou, né, da sua dinâmica ali, de estar no curso e conhecer as possibilidades, me conta um pouco mais das suas formações, né? É formada em fonoaudiologia, tem mais alguma formação, algum curso, alguma especialização, algo que acrescente na tua atuação profissional? Então, seguindo essa minha paixão pela neurologia, eu fiz uma residência multiprofissional no cuidado ao paciente neurológico e neurocirúrgico, na modalidade para adulto e idoso, né? Então, tive essa experiência imersa ali no mundo da neurologia durante 2 anos, dentro de um hospital. E nesse período eu pude também fazer um estágio optativo na área infantil, no hospital infantil, e foi ali que tudo aflorou mais ainda em relação a esse amor, essa paixão pelo desenvolvimento infantil. E além disso, eu estou cursando uma pós-graduação em desenvolvimento infantil e tenho diversos outros cursos também complementares, né? Do uso de recursos que possam ser aplicados na terapia, como incentivadores respiratórios, adaptação de válvulas fonatórias, uso de bandagem elástica, laser, eletroestimulação e também estou cursando um aperfeiçoamento em fala e linguagem, né? Desde a intervenção, né, da avaliação até a intervenção. Você consegue dizer um pouquinho para nós, assim, que somos mais leigos, e para os pais que estão vendo em casa, que é um pouquinho mais leigo, a diferença da profissional que trabalha na parte de linguagem específica e a fonoaudióloga que trabalha na questão muscular, na questão de deglutição, na questão mais da alimentação? Claro, primeiro, se tem uma diferença, né, que a gente leigo acha que tem, às vezes também não tem, mas saber assim, entender um pouco mais qual é essa diferença na questão da atuação, do cuidado, se tem uma diferença, claro. Então, existe o profissional generalista, que ele acaba atendendo de tudo um pouco, e existe o profissional especialista.
Eu optei por ser uma profissional especialista, mas dentro da neurologia a gente trabalha com a função do paciente e essas funções incluem a fala, a deglutição, a linguagem, a cognição. Então, como um todo, eu nunca vou poder ver o paciente de uma forma isolada. Ah, eu vou trabalhar somente a reabilitação da deglutição. Não, inevitavelmente um paciente neurológico ele sempre vai ter alguma demanda que envolvam todas essas funções, porque organicamente esses sistemas também compõem um sistema para várias funções diferentes, né? Uma estrutura para várias funções diferentes. Por exemplo, a laringe, ela vai me ajudar tanto na deglutição como na fonação, ela vai me ajudar na respiração, é um caminho para isso. Então, inevitavelmente, eu tenho que ter conhecimento da reabilitação dessas diversas funções. E existe essa diferença porque você tem que ter o domínio de como ajudar o paciente em relação a tudo isso. Então, é um profissional que ele vai ter o olhar integral para aquele paciente, ele vai poder ajudar aquele paciente em relação a todas as necessidades que ele apresentar, né? Para ter essa qualidade de vida, para ter a sua independência, para ter, principalmente, por exemplo, no que diz respeito a uma alimentação segura, adequada, uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, independente se seja verbal ou não. Então, o profissional que está na neurologia, principalmente no mundo da infantil, ele tem que ter domínio de todas essas habilidades, né? Legal, assim, dá uma luz pra gente, né, daquela, a gente primeiro percebe, né, pela tua fala, eu percebi que tem a questão do profissional que ele é mais especializado nessa questão, mas ele nunca é isolado, né, o profissional que trabalha com a fala, ele não tira a questão muscular, e o profissional que trabalha com a questão de deglutição muscular, ele não isola a fala, que são coisas que estão em conjunto, mas ele, na verdade, ele é mais aprofundado, né? Isso No mesmo. caso, como você está atuando na questão pediátrica, é mais aprofundado nos dois para atuação com criança, né? Seria isso? Com certeza, até porque a criança ela está em fase de desenvolvimento e aquisição, diferente do adulto que já aprendeu, mas que porventura, por alguma questão adquirida, ele acabou tendo um impacto naquela função. A criança ela está em desenvolvimento, então você tem que saber trabalhar essas habilidades, que a criança vai aprender naquele momento, com você às vezes, né, principalmente. Então tem que ter esse domínio dessa reabilitação. Então, Ana, uma coisa que chamou um pouco a atenção quando você falou de residência. Eu tentei pensar um pouco o que seria residência, eu fiquei um pouco com dúvida e parei para pensar que talvez essa pode ser a dúvida dos pais em casa ou de quem está assistindo. Então, Ana, pode me dizer assim um pouco uma maneira mais fácil da gente entender, a gente que é leigo, né, um pouco mais de como é que foi a residência e principalmente, né, no que ela afetou, no que ela melhorou, no que ela tem de agregar na tua atuação hoje como profissional. A residência multiprofissional é uma modalidade de especialização totalmente prática. Então, eu vou sair com um título, né, de especialista na modalidade de residência multiprofissional, só que diferente de outras pós-graduação, eu aprendi aquilo na prática. Então, Sim. são 5.000 e tantas horas de atuação, né, juntando também com a carga horária teórica que a gente tem ali na organização de cada programa de prática. E principalmente como eu atuei no ambiente hospitalar, a prática era muito voltada para a reabilitação da disfagia. São pacientes que internavam por alguma demanda neurológica, no meu caso, a minha residência foi em neurologia, então, alguma demanda neurológica, por exemplo, no caso dos adultos, um AVC, no caso das crianças, alguma intercorrência, por exemplo, nasceu prematuro, ou alguma neurocirurgia que precisaria fazer, enfim, diversas demandas e que precisariam de auxílio na parte da alimentação, da deglutição. Crianças, por exemplo, que nunca se alimentaram, que iam aprender pela primeira vez como se alimentar, como sugar a mama da mãe, ou como sugar uma mamadeira, como que fazer essa transição de uma via alternativa, né, de uma sonda de alimentação para uma via oral, né, de alimentação de forma segura. E a mesma coisa também para os adultos. Então, é uma carga horária gigante de prática, basicamente em disfagia. É impossível o profissional não sair seguro de como atender disfagia fazendo uma residência, porque basicamente você vê isso todo dia, você atende isso todo dia, e são 60 horas semanais de prática.
Então você está ali imerso no mundo da disfagia principalmente, né? Mas em contrapartida a gente também via muitas outras coisas, né? A linguagem, como eu falei para vocês antes, o desenvolvimento como um todo, não tem como dissociar quando se fala de neurologia. Então a linguagem, a fala e as outras habilidades, né, daquele indivíduo. Eu que você falou bastante sobre a disfagia e eu não sei, pela percepção, eu entendi que a disfagia seria a dificuldade de engolir ou algo similar. Podia dizer se realmente é isso, ou se eu estou equivocado, ou se é algo diferente? Então, a disfagia, ela é um distúrbio, né, principalmente de origem mecânica, neurológica, que influencia no trânsito desse alimento da boca até o estômago. Então, algum processo está acontecendo para impedir que esse alimento chegue de forma segura até a barriga e que cumpra o seu papel, né, de nutrição, enfim. Então, a disfagia, ela pode ter diversas causas, ela é multifatorial. E o profissional é habilitado para reabilitar essa função de forma assertiva, de forma segura e especializada, é o fonoaudiólogo. Então, seja um paciente que não tenha uma via oral, ele não se alimenta pela boca, quem vai ajudar é o fonoaudiólogo. Seja o paciente que se alimenta pela boca, mas não come tal consistência, não consegue mastigar ou demora muito para engolir, é o fonoaudiólogo. Seja o paciente que tem dificuldade de engolir a saliva, é o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo ele está ali, junto com outros profissionais também, inserido nessa equipe que reabilita essa função, né, de deglutição. Você falou aqui de muita prática, né? Muita questão sobre a disfagia, sobre todas as demandas, né? Muitas horas práticas. Queria saber se teve algum caso assim que foi muito marcante, algo que sempre você leva, um caso assim que você queira, claro, que possa compartilhar, né? Um caso assim que foi especial para você, que foi algo muito marcante. No hospital, na época que eu fiz o meu estágio no hospital infantil, eu tive a experiência de ter contato com os pequenininhos, aqueles bebezinhos da UTI neonatal, bebês com síndromes, bebês com algum tipo de câncer. Então, você vê aquele serzinho tão pequeno e você pensar, nossa, como a vida é preciosa. E tu vê de que forma tu consegue ajudar aquela criança. E tu vê depois de um tempo aquela criança se alimentando, conseguindo mamar, conseguindo tolerar uma mamadeira cheia, conseguindo se nutrir pela via oral, ou uma criança traqueostomizada, né, que usa a traqueostomia e que consegue sair do hospital sem aquela traqueostomia e se alimentando por boca, porque o fonoaudiólogo acompanhou aquela criança e conseguiu reabilitar, eu tenho inúmeros casos desses para contar. Então, no geral, foi muito legal essa experiência, porque as crianças, elas têm assim, elas são esponjinhas, né? Então, elas têm esse potencial de reabilitação gigante. E os bebês, principalmente, né, que estão ali sendo acompanhados, eles têm uma resposta terapêutica muito boa, né? E poder ver, acompanhar aquelas fonoaudiólogas e também atuar na reabilitação desses bebês e vendo a felicidade das mães, o olhar delas de satisfação em ver os filhos delas mamando, se alimentando ou respirando adequadamente, meu Deus, é uma situação, é uma sensação impagável. Então, são experiências como essas que também me fizeram ter esse carinho a mais, essa paixão a mais pelo desenvolvimento infantil. Deve ser algo muito gratificante e também acredito que para os pais, quando você consegue transformar a vida do seu filho nessa evolução, também deve ser muito gratificante, assim, porque você conta, pelos casos que a gente vê, que a gente acompanha aqui, deve ser uma experiência única e gratificante, essa questão de evolução, essa questão que você falou de conseguir ver ele se alimentando de via oral, se alimentando melhor na pega da mama, tendo uma alimentação melhor, tendo aquela evolução, ainda mais quando viu no começo, a dificuldade, a demanda dos pais, a conversa com os pais, que além de, né, de tratar o pequeno, você também trata com os pais, dá demanda, dá dicas, trabalha toda essa parte com os pais. E isso é uma questão que eu queria puxar aqui. Muitas pessoas acreditam que a questão de qualquer profissional seja especificamente só com o filho se ele tem um problema. Mas eu queria saber se o papel dos pais ele tem importância ou não nessa questão da disfagia, na questão da linguagem, na questão da fono, na atuação em si. Qual é a participação dos pais e a importância deles?
Sem a participação e cooperação dos pais, a terapia fonoaudiológica ela não vai ter efeito, assim, a grosso modo falando mesmo. Porque muitas vezes a gente tem uma vez, duas, três no máximo, enfim, dependendo da quantidade de sessões, a gente tem um momento curto com aquela criança na terapia. Mas o que vai fazer a diferença é como esses pais, como esses responsáveis, esses cuidadores colocam em prática e seguem as nossas orientações no dia a dia. Porque a criança, o desenvolvimento infantil ele é não linear, ele não segue uma linha reta, ele segue uma linha que faz várias curvas e sobe, desce, vai e volta. E é no dia a dia que essa criança vai aprender e que ela vai poder conseguir se desenvolver da forma que a gente quer, da melhor forma. Então, sem a cooperação dos pais, isso não é possível. Ou, se é possível, é uma coisa muito limitada e muito curta. Então, é necessário essa cooperação dos pais e, com certeza, quando ela existe, a diferença na reabilitação da criança é notória. Então, pensando nessa questão, já que os pais são muito importantes, Ana, teria alguma mensagem, alguma dica, algo que você queria passar para os pais para ajudar de alguma forma, às vezes, como você está conhecendo o paciente de forma mais global, alguma mensagem, uma dica que você gostaria de deixar para os pais? Eu acho que o principal é, se você sente que o seu filho está com alguma dificuldade, mesmo que às vezes você ouça, ah, espera, cada criança tem o seu tempo, espera um pouquinho, ele vai conseguir. Ai, fulano conseguiu em tanto tempo. Eu acho que você deve seguir a sua intuição e cientificamente, se você nota alguma dificuldade nessa criança, procure um profissional para ela ser avaliada. A gente tem que respeitar os marcos de desenvolvimento, as janelas de aprendizado. Então, quando essa criança ela vem para a gente de uma forma precoce, a gente consegue muito mais avanços e consegue estimular muito mais essa criança em relação aos ganhos terapêuticos. Isso não só para fono, no geral. Se você sente que a sua criança precisa de um auxílio da terapia, né, um auxílio terapêutico, procure o profissional e faça uma avaliação para que você tenha o direcionamento adequado e que essa criança consiga se desenvolver de forma plena, sem pressão, sem estresse e consiga também futuramente adquirir as suas habilidades no tempo certo. Que caso a gente intervenha de forma precoce, a gente corre ali para poder fazer com que essa criança futuramente alcance esses marcos de desenvolvimento no tempo certo. Então, essa é a minha mensagem. Sentiu que essa criança precisa de um auxílio profissional? Não hesite em procurar uma avaliação. Procure, passe com um profissional e receba as orientações daquele profissional que vai poder te ajudar naquela área. Ah, muito legal, Ana. Então, o que a gente entendeu aqui, ó, é que se você está com alguma dúvida, procure ajuda. Não espere essa dúvida ficar ainda maior, porque às vezes uma pequena dúvida que você tem, algo pequeno que você notou, pode fazer uma diferença muito grande no seu pequeno. Então, não fiquem com dúvidas, busquem sempre um profissional capacitado, que vai conseguir tirar as suas dúvidas, entender as suas demandas, e às vezes o seu pequeno não tem um problema, mas você consegue realmente saber essa questão e mesmo assim, se o pequeno não tem nenhum problema, o profissional ainda pode te dar umas dicas de como desenvolver, de como habilitar, de como deixar ainda mais fácil e ainda mais gostoso e prazeroso a rotina que você tem com o seu pequeno. E antes da gente encerrar, antes da gente despedir, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer muito por você estar entrando no nosso time de especialistas. Tenho certeza que você vai agregar muito na nossa equipe, você vai ajudar muitas e muitas mães, muitas e muitas crianças. Eu gosto muito do seu jeito de tratar os pacientes, do seu jeito de lidar com os pais. Também com o nosso lema aqui, que criança se desenvolve brincando, então sempre de uma maneira dentro dos limites, onde a criança ela não sofra tanto no processo, seja algo mais assertivo. Queria ver se você quer deixar uma mensagem, quer dizer como é que os pais encontram, caso queiram encontrar você, para marcar uma avaliação, suas redes sociais, quer dar uma mensagem final. Na dúvida, procure o fonoaudiólogo. E eu, no caso, estou aqui na Neuroped. E é só entrar em contato com eles e agendar que a gente pode estar ajudando e orientando você. Você quer deixar alguma rede social onde as pessoas te encontram, alguma coisa? Eu tenho a minha página profissional do Facebook, né, que vocês podem estar seguindo, e tenho o meu Instagram também, que é @AnaHelenaAdler. Hoje a gente conversou um pouco mais com a doutora Ana Helena Adler, a nossa fonoaudióloga. Espero que tenha agregado para vocês o conhecimento
tudo que a doutora Ana passou aqui para vocês, desde a dica da formação, de coisas que ela pode atuar. Caso você queira uma avaliação com a doutora Ana Helena Adler, você pode ir no nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Também pode acessar o nosso Instagram, onde a gente posta vídeos diários, dicas diárias. Você pode conhecer um pouco mais do conteúdo e da atuação da doutora Ana. Você pode marcar uma avaliação. E não se esqueça de curtir aqui o vídeo, comentar e compartilhar para ajudar que esse vídeo chegue a mais mães, mais pessoas que precisam saber um pouco mais sobre a fonoaudiologia e a doutora Ana.